cruz, antes que a redenção fosse plenamente revelada, já havia uma noite escrita na história, uma noite densa, uma noite silenciosa, pairando sobre o Egito, enquanto o povo de Israel gemia sob o peso da escravidão. Eram anos de opressão, anos de lágrimas, anos em que o clamor subia aos céus como um grito por libertação. Mas algo aconteceria naquela noite. Deus chamaria seu povo para um ato de fé. Em cada casa, um cordeiro seria separado e o sangue passado nos umbrais das portas, não como uma tradição vazia. Dentro das casas, o povo comeria apressadamente o cordeiro preparado no fogo, as ervas amargas, lembrando dos dias de sofrimento, e o pão sem fermento, simples e rápido, como quem se prepara para partir. Porque aquela noite não seria uma noite comum, seria uma noite de juízo, uma noite de libertação. Quando a morte passasse pelo meio do povo, ao ver o sangue nas portas, passaria adiante. O sangue marcaria as casas, o sangue guardaria o povo, o sangue abriria o caminho para a libertação. E naquela noite, aquilo que parecia impossível começou a acontecer. As correntes da escravidão começaram a cair, e um povo inteiro se levantou rumo à promessa. Desde então, Israel jamais esqueceu aquela noite. A noite em que Deus passou no meio do seu povo. A noite em que ficou marcada geração após geração como a noite da Páscoa. A noite em que o Senhor fez de escravos um povo livre. O cordeiro era a resposta, a proteção contra o mal. Nos umbrais das portas, o sangue era um sinal. Estávamos a salvo do castigo do Senhor. A libertação está vindo, o que será de nós? Saída do Egito, a queda do inimigo, uma nova história escrita. Sem olhar pra trás, sem olhar pra trás, sem olhar pra trás, sem olhar pra trás, sem olhar pra trás. Antes de ser pregado na cruz, já era conhecido como quem venceria. Antes de ser ferido, foi
profetizado que pisaria a serpente. Homem de dores. Alguém de quem os homens esconderam o rosto. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele carregou as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O primeiro Adão caiu no jardim. O segundo Adão prevaleceu na cruz. Onde houve desobediência nele, em Jesus houve obediência perfeita. Onde houve morte, em Cristo Jesus, a vida abundante. Tudo que Jesus viveu, tudo que Ele passou, por mim e por você, só tem uma razão, só tem uma causa. Foi o verdadeiro e profundo amor. Por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença este amor. Ele nos ensinou que tudo passará, o que realmente a contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Não há mundo, nada que vence esse amor. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. Ele nos ensinou que tudo passará, o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há
falar de Jesus. Diziam que por onde ele passava, a vida florescia novamente. Mesmo fraca, no meio da multidão, eu criei coragem e pensei: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. E naquele instante que eu toquei nele, algo dentro de mim mudou, como se uma transfusão acontecesse. O sangue de morte que corria em mim foi vencido pelo sangue da vida. E naquele dia, eu fui curada. Mas depois eu entendi que o milagre não estava apenas no toque.
sabia que eu teria minha história redimida, teria minha jornada transformada através do sangue de Jesus. Eu até conhecia, desde pequeno eu estudava, eu não era um desconhecido da lei, mas a minha carne falou mais alto. E por onde eu andei, por onde eu caminhei, existia um rastro de morte e destruição. Por onde eu andava, pessoas eram mortas, histórias eram encerradas. Eu, Paulo, assassino de cristãos. Mas até que um dia, o sangue que me lavou, que me purificou, se apresentou a mim. No caminho de Damasco eu estava andando, e eu me encontrei com ele. E eu disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A minha história, ela foi transformada, ela foi redimida. Mas como se eu era tão pecador? Mas como se eu era alguém indigno? Mas esse amor, que nos ama de tal maneira, me encontrou. E a minha história foi totalmente transformada. Pela graça eu fui salvo. Já não vivo eu. Já não vivo eu, mas Cristo, o Cristo ressurreto, que ressurgiu dentre os mortos, vive em mim. O ladrão do seu lado encontrou o paraíso, o atormentado aos seus pés recebeu alívio. Por sua causa o escravo livre está, e o filho pródigo voltou ao seu lugar. Ao som da sua voz o mundo resistiu, e a morte que reinava antes, onde está? A terra tremeu, céus sabem quem tu és, e os meus lábios hoje cantam sem cessar. Poderoso Deus, imensurável, abriu espaço eterno no seu coração pra mim. Como Deus me amou, Ele me amou, e eu de tal maneira o amarei. Eu errei, e o meu erro foi exposto diante de todos. Eu fui julgada, condenada, arrastada para o meio daquela multidão, como alguém que não tinha mais valor. Eu fracassei como mulher, eu envergonhei a minha história, eu envergonhei a minha família. E ali parecia que o meu destino já estava traçado. As pedras nas mãos deles eram questões de segundo para que a minha vida acabasse ali. Mas aí eu tive um encontro especial com Ele. E no meio daquelas vozes cheias de acusações, Ele me olhou. Ele foi o único que me olhou com um olhar de amor e misericórdia. Enquanto todos ali estavam olhando só para o meu pecado, Ele olhou a minha vida. Enquanto todos já estavam prontos para me condenar, Ele me deu uma nova chance de viver. E ali eu entendi que eu estava morta por dentro, mas Ele com suas mãos me trouxe de volta. E algo ainda mais impressionante aconteceu. Eu descobri que aquele que me levantou daquele chão foi o mesmo que morreu na cruz por mim. Que aquele que olhou para os meus pecados e disse: eles estão perdoados, foi o mesmo que carregou sobre si toda a minha culpa. E hoje, com esse encontro, tudo mudou.
A minha história não acabou naquele chão, ela recomeçou. E hoje, como uma folha em branco, nas mãos de Deus, eu estou aqui para testemunhar que a graça me alcançou, a misericórdia me levantou, e a minha vida é uma história escrita pelo amor de Jesus. Me deparei com aquele mestre escrever, com dedos no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pegou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. É como uma carta viva, onde a cruz era a caneta e o sangue carmesim era a tinta. Se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, ele apagou. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu, ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu, ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus.
trago uma boa notícia para todos vocês. A dívida foi paga. Aquilo que foi escrito contra nós, uma dívida impagável. O Cordeiro vivo de Deus, o Cordeiro verdadeiro sem mácula, sem mancha, Jesus, na cruz do Calvário, pagou a minha e a sua dívida. E agora nós somos livres e nós temos vida abundante. Eu preciso te lembrar que essa dívida foi paga para que você vivesse uma nova história, uma linda e verdadeira história. E olha, ele morreu, mas ressuscitou e foi aos céus, enviando o Espírito Consolador que habita em você também, que te livra e que te encaminha todos os dias. Continue marchando, continue sendo fiel e não pare, não olhe para trás. Continue vivendo com Cristo, continue amando, porque você é a verdadeira carta viva, escrita com o sangue de Jesus. Você é a carta viva, escrita com o sangue derramado na cruz. Você é amado por Deus. A cruz está vazia. Jesus vive. Ele reina. E em breve voltará para nos levar para viver eternamente com Ele. Você pertence a Ele. Você pertence ao Senhor.